Bom dia, tudo bem? Alô. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia. Aribo, eu atrasei um pouquinho, mas cheguei. Haribo. Oh, Bom, é o Guilherme. então, Falta só o Pedro, que deve estar agora a 100 metros de distância. beleza, então vou deixar aqui no mudo, bom, para que eu possa escutar melhor quando eu precisar falar. É melhor. E eu tô gravando também, tá bom? Tô gravando a reunião, para depois a gente colocar no YouTube. Hã? Uau! Não? Não, não. Que respeito. Vamos Nada, lá, então. Então, nada. se vocês podem já dando continuidade para o pessoal que vai assistir, né, depois gravado, manda ver. Você acha mesmo que a gente deve disponibilizar? Pode ser no privado, assim, só para quem a gente quer, não precisa ficar público, tá bem? Ah, tá bem. Melhorou. Pronto. Eu sou tímida. Não, só para o clube, mais secreto, mais íntimo. Olha, estou vendo aqui um evento bem interessante. Festival de Inovação e Impacto Social. FIS. Em que cidade? Poços de Caldas. Puxa, mas é um turismo, então. Inclusive tem várias visitas turísticas e técnico-turísticas, né? Zoo de aves. Visita monitorada com atividades de conscientização. Ah lá, Bárbara. Ó, Tá. visita monitorada com atividades de conscientização. Tá vendo? Quando que é? É isso que eu estou tentando... É agora. 2 de novembro a 6 de novembro, parece. É agora. Não vou estar aqui. Mas interessante, é um evento para empreendedores, reunir empreendedores, investidores e empresas que atuam por meio de ONGs e negócios sociais para transformar a realidade brasileira. Muito importante que alguém de nós pudesse ir nesse evento. Ou seja, empresas que têm suas próprias fundações, né? Uhum. Ou que atuam em parceria com outras. Qual que é o site? Coloca empreendedor social FIIS. Congresso, olha, aí vai ter vários side events, né? Por exemplo, o Congresso Sorriso do Bem. Sorriso do Bem. Uma organização de organizações sociais latino-americanas, Fórum Melhores Práticas para a Saúde no Terceiro Setor. Grande evento. Tanto é que está na Folha de São Paulo, né? Ah, olha lá, o Choice vai estar lá. O Choice do El, que a gente conheceu ontem. Ah, legal. Já deu 5 minutos do Pedro, hein, gente? Vamos? Acho que podemos ir, né? Ainda mais agora que vai ficar gravado. É, Sim, vamos começar. vamos. A ideia é já começar com a apresentação, que nem foi a sugestão do Gerson, né? Como é que você imaginou, Gerson? Gerson, Circe? Bom dia.
Então, eu acho que a gente pode, como você falou, como a gente combinou aquele dia, cada um falar de quais são as competências que pode participar, fazer uma apresentação do conhecimento que tem, da história, do trabalho, esse tipo de coisa. Vanessa, você quer começar? Que você está já com a apresentação aberta, compartilhando tela? Pode ser. Eu deixei aí, que era porque aí eu já faço de uma vez só, que eu não sei nem tirar mais daqui agora. Eu só sei apertar o botão de desligar. Mas então vamos lá. Essa apresentação foi a apresentação que eu fiz agora. Vamos colocar os 10 minutos, né, gente, que eu falo muito. São 10h22 agora. Alguém me avisa quando faltar 5 minutos? Ok. Então, essa apresentação é a apresentação que eu fiz lá em Quito agora, tanto no evento que comemorou os 10 anos da Constituição Federal do Equador, que é a primeira Constituição no mundo que reconhece os direitos da natureza, e apresentei também no outro evento, que foi 15 dias depois, do CONPED, que é um conselho de universidades, é um conselho que fomenta a pesquisa, né, de pós-graduação nas universidades. E esse conselho tratava do novo constitucionalismo latino-americano, que são essas constituições pós-ditadura, né, que vem com várias inovações, digamos assim, ou questões fundamentais da vida da pós-modernidade, né? O Pedro chegou. Bem-vindo, Pedro! Oi! Então, peço desculpas porque está em espanhol, mas aí a gente vai aproximando, né? Aí, como é que muda? Mudou. Então, assim, o trabalho que eu tenho feito é um trabalho... Bom, eu sou advogada, eu trabalho com organizações do terceiro setor, minha subsistência provém dessas consultorias que eu dou para o terceiro setor, em especial para a Associação dos Engenheiros da Sabesp. E esse trabalho com os direitos da natureza, ele é fruto da minha tese de doutorado, de 2014, e é um trabalho que está muito ligado também à cosmovisão indígenas e ao movimento indígena e ao movimento do Pacto Mundial Consciente, que o Prema Avatar pertence, cujo líder, o guru, o Swami Paramavadeity, é um dos principais ativistas do mundo. Então, acabou que virou um lado profissional meu, que é ligado também à espiritualidade e é ligado à minha condição de servidora, de voluntária, né, para a Terra. Mas chega um ponto que é um ponto que o próprio trabalho passa a não ter mais sustentabilidade, porque por mais que eu seja convidada para ir para os lugares e ganhar a passagem aérea e algumas vezes, né, a estadia, e só sempre tem um valor que eu preciso despender e investir, realmente isso me deixa numa condição de menos utilidade para o próprio serviço, né? Então, por isso eu trouxe isso aqui, porque quem sabe com isso que a gente pode construir juntos, possa ter sustentabilidade para executar o próprio serviço, né? Então, a minha ideia nesse movimento, ao contrário, por exemplo, de alguns advogados lá do Equador, que estão primando mais pela função do processo, né, da contenda, do litígio na defesa da natureza, a minha ideia é a ideia de transformar consciências. É a ideia de ampliar consciências para esse novo entendimento, que não é um entendimento mais da lei, que é feita pelo homem, a serviço do próprio homem, mas é uma lei centrada, um direito centrado na própria terra, né? E tudo que ela abriga e nutre, incluindo os seres humanos, incluindo os outros seres animados e incluindo também aqueles que supostamente são inanimados, como, por exemplo, as rochas, as montanhas e o próprio substrato da terra, né? Aqui onde a gente, inclusive, se utiliza para produzir o outro tipo de nutrição, que é esse que a maior parte de vocês trabalha, né, com a agricultura.
Então, a lei, aí está lá, né, a lei, antes de ter a função de coibir através do processo, ela tem a função de orientar a sociedade. Então, também, por isso, trabalhar com a lei no sentido de orientadora e não de punitiva, né? Por quê? Porque o próprio tema dos direitos da natureza, ele está aliado muito mais a uma cultura de paz, né? E por quê? E por que cultura de paz? Porque ele é inaugurado a partir de um princípio chamado harmonia com a natureza, que eu agora estou passando a chamar de harmonia na natureza, para que a gente saia dessa ideia de que a natureza está apartada de nós, assim como sempre foi a ideia de que o meio ambiente é algo apartado. Por isso que a gente sempre olha, vamos preservar o meio ambiente, vamos realizar projetos de preservação do meio ambiente, como se a gente não fizesse parte desse meio ambiente, né? E essa desconexão é com que eu tenho trabalhado como o fundamento maior da crise ecológica que a gente vive hoje. É esse processo de desconexão. Então, eu comecei a trabalhar em São Paulo, sim, foi em São Paulo, mas no Brasil, a partir da defesa do doutorado, em 2015, e com três perspectivas macro, né? Uma, o contexto político que a gente já estava vivendo à época, que veio depois a ser o impeachment da Dilma, enfim, todo aquele contexto político que na esfera federal impossibilitava de traçar uma agenda positiva e tão inovadora como essa, né? O Brasil que, bom, deixa esse parênteses para lá. Depois, pressupondo a ação local, como desde a Agenda 21, desde a promulgação naquele encontro internacional da Agenda 21, foi um princípio básico, agir localmente para obter resultados em nível global. Vanessa, só para te avisar, faltam 4 minutos, tá? Era para avisar com 5, não vale. Aí, essa aqui é a parte mais importante, depois eu passo só para pontuar onde é que está o movimento hoje. E a consciência e conexão, né? Então, isso para dizer o quê? Para dizer que o modo como as coisas foram se dando dentro do movimento onde eu participei, ele pouco teve de planejamento, viu? Ele foi muito mais num fluxo natural e foi acontecendo. E assim que foi que eu inaugurei isso mais fortemente politicamente nessa reunião para a qual eu fui convidada, que era só a participação de autoridades governamentais na área de meio ambiente. Então, tinha desde o ministro de meio ambiente até secretários vereadores que tratam da questão ambiental em nível municipal. E levei lá o povo Xauandaua, que é um povo do Acre, que é muito próximo meu, e eles colocaram todas as autoridades em roda, de mãos dadas, para trazer essa bênção da terra aí. Então, vocês vejam que o tom é sempre esse, né? Sempre uma cosmovisão que é cultural e é espiritual também, aliada a uma política pública. Nesse evento nós firmamos aqui, está vendo à esquerda, a Carta da Natureza, ela está publicada nas Nações Unidas hoje. A gente tem uma plataforma chamada Harmony with Nature, que é a plataforma dentro das Nações Unidas que congrega todo esse movimento. E aí foi que nós conseguimos aprovar, então, a primeira lei no Brasil, em nível municipal, que foi em Bonito, essa cidade que fica no interior do Pernambuco, né? Ela fica entre a Mata Atlântica e o Agreste. A Câmara de Vereadores estava em peso, a sociedade civil estava em peso no dia dessa sessão solene, que eu fiz a apresentação do que significava uma cidade que aprova os direitos da natureza, que respeita os direitos da natureza antes de qualquer coisa, né? Depois, Paudalho. Então, Bonito foi em dezembro de 2017, publicada a lei em março. Paudalho foi em janeiro, publicada a lei em abril. São Paulo tem 2 propostas de lei. Essa é a fotografia do evento que a gente realizou aqui, o segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra. O primeiro foi no México. Aí veja aqui o Suami, né? Aqui o nosso querido Prema. Aqui o vereador Gilberto Natalini, que nos apoia aqui com a segunda proposta de lei. A discípula da monja Corren é a Renchim, e o cônego da Igreja Católica, né? Então, é também um evento, como é de cultura de paz, com esse diálogo interreligioso.
Em Palmas, que nos interessa mais, nós fizemos também uma sessão solene, né? Aqui estão alguns dos vereadores na fotografia, você veja que assinaram aqui todos, porque na verdade quase todos os vereadores, situação e oposição, e eles são bem fortes lá em termos de discussão disso, assinaram a proposta de lei no dia da sessão solene e está tramitando, né? Caseara, eles fizeram, coincidentemente, ao mesmo tempo, uma reforma geral da lei orgânica do município e estão contemplando nessa reforma os direitos da natureza. Essa aqui é a fazenda do Guilherme, e Caseara é o município que integra as duas fazendas do Guilherme. Então, a gente está com os direitos da natureza lá também. Florianópolis, também com uma proposta encaminhada, Fortaleza também, né? E através, aí sim, de um processo judicial, o Rio Doce tem uma proposta de reconhecimento, e nós estamos agora, no dia 24 de novembro, começando a trabalhar com o reconhecimento dos direitos do Rio Capibaribe, em Pernambuco, que é onde ficam as duas cidades que aprovaram já os direitos da natureza no Brasil. Esse é o mapa dos direitos da natureza no Brasil até hoje. Ok. Depois, de sobrar tempo, aí eu queria passar, na verdade, duas telas. Essa é da campanha e uma outra para explicar um pouquinho melhor o que é direitos da natureza, mas se tiver tempo. Os 10 minutos acabaram, de repente a gente pode pensar em 5 minutos para dúvidas, que daí a gente pode adicionar. Então, vamos fazer o seguinte, cada um faz se tiver dúvida, fala, e eu em 5 minutos eu explico o que eu consegui. Eu tenho duas dúvidas aqui. Primeiro, a respeito dessa questão aí da campanha. Então, os dados da campanha e como é que a gente poderia ajudar. E segundo, olhando um pouco mais assim para o que a gente poderia fazer, como eu não entendi muito bem o link entre os direitos da natureza e eventualmente o projeto comum. O projeto comum, mas assim, no ambiente de negócios, acho que o que conecta todo mundo aqui é a semeadora, né? Que a gente está entendendo que seria uma célula para ajudar a estruturar ideias de negócio para virarem negócios. Semeadora ou cultivadora? Cultivadora, desculpe. Eu achei que era uma coisa nova que eu não sabia ainda. Não. Então, como que os direitos da natureza vão dar o contorno, né, desse trabalho de semear, como que isso se liga a essa intenção, esse objetivo aí de semear novos negócios e novas organizações aí, novas iniciativas. Perfeito. Alguém mais tem? Não? Então, a campanha, que era aquela última tela que eu queria apresentar, hoje, como é que se dá a campanha, né? A gente está inaugurando agora uma segunda fase de campanha, que é através desse site do Senado Federal. Não sei se alguém já teve contato, né? Então, o próprio Senado Federal, ele tem essa possibilidade, através do Ideia Legislativa, de propor projetos. Esses projetos, se conseguirem 20 mil assinaturas num determinado espaço de tempo, e o nosso deadline é 6 de dezembro, ele vai à análise da Comissão de Direitos Humanos e depois vai ao plenário do Senado Federal. Se o projeto já for para a análise da Comissão de Direitos Humanos, a gente vai ter um ganho estrondoso. Por quê? Nós estamos ligados com outras campanhas no mundo. E no dia 10 de dezembro é o dia que vai se comemorar o aniversário da Declaração de Direitos Humanos. E nesse dia eles vão estar, em âmbito, a partir de Genebra, inaugurando uma campanha para uma declaração universal.
e a gente já trocou informações para que a gente pudesse unir as duas campanhas. Então, com a Comissão de Direitos Humanos dando um parecer aqui no Brasil, a gente faz um link muito importante com o movimento na esfera internacional. Então, tem esse link aqui. A forma mais contundente que cada um de vocês pode fazer para nos ajudar nesse momento é nos ajudarmos, que eu digo, nos ajudarmos aqui a conseguir essas 20 mil assinaturas até dia 6 de dezembro, para colocar isso na pauta agora sim na esfera federal. Não que, na minha opinião, tenha melhorado o contexto na esfera federal, mas pelo menos agora a gente já tem um governo eleito democraticamente, etc. e tal. E como que linka, né? Só um pouco sobre esse nosso apoio para divulgar e para conseguir essas 20 mil assinaturas. Imagina agora que que cada um de nós, a gente está encaminhando esse link por WhatsApp para a nossa rede, né? Como que a gente pode sintetizar em uma frase a importância de cada um assinar essa campanha, assim, de uma forma que todo mundo, que qualquer um entenda, em uma frase, assim, porque o WhatsApp tem que ser bem sucinto para a gente conseguir comunicar, né? Eu preparei junto com a Flávia, que trabalha com Rio Doce e trabalha com alguns movimentos aqui em São Paulo, e travou. Depois eu mando para vocês no WhatsApp, já tem preparado, não é uma frase muito pequena, mas foi pensada assim, para a campanha, né? E aí eu compartilho com vocês, isso já está construído, claro que se quiser e puder recortar mais a frase, é muito bem-vindo, tá? Eu vou mandar para vocês, então, detalhadamente depois sobre a campanha. Legal. Só uma coisa que eu acho que é importante ter nessa frase, o sentido, porquê do sentido da urgência, que as pessoas só vão se movimentar, embora seja muito curto, né, muito pouco espaço de tempo, 2 minutos, né, para fazer isso, no máximo, mas elas só se movimentam se entenderem que há um sentido de urgência nisso, né? Acho que é só importante pontuar isso para a gente ter nessa comunicação. Eu poderia falar de urgência relacionado ao programa de governo que o presidente eleito tem para meio ambiente, né? Mas aí eu vou eliminar todos os bolsonaristas, ou pelo menos grande parte deles. Eu acho que... escolha. Porque eu já ouvi também, na minha defesa contra... eu ouvi muita gente que ia votar no Bolsonaro dizendo assim, não, Vanessa, mas em relação à pauta ambiental você tem razão e eu tô com você na luta contra. Mas em relação a todas as outras, não. Então, pode ser que não perca também todos os bolsonaristas da vida, né? Tá. Você pode mandar pra gente enquanto... Manda assim que a gente terminar o call, tá? Tá bom. O Guilherme, ele me achou na rede, assim, fazendo campanha nas redes, né? E ele achou uma pessoa que ele ouviu falar dessa coisa de direitos da natureza, direito dos rios, ele muito ligado ao Rio do Coco, né? E aí ele perguntou para uma pessoa que estava no movimento, né? Quem está lidando com isso? E ele me achou, né? E aí a gente começou a conversar. E ele me convidou para ir para lá. Quando a gente começou a conversar, isso eu já estou fazendo o link, né? O que eu coloquei para ele é que esse projeto Fazenda do Futuro, Fazenda de Transição, poderia ser o grande exemplo no mundo de algo concreto em relação ao respeito aos direitos da natureza. Porque não há. No mundo há, sim, coisas... há legislação sendo promulgada por várias cidades do mundo, mas não há um projeto que diga, olha, tá vendo? Respeitar os direitos da natureza atuar como um projeto assim, né? E aí a gente... como ele atua numa outra esfera, que é a esfera de rede, é uma coisa ampliada, né? Vai tecendo. Muitas das coisas que vêm acontecendo lá, elas não estão totalmente congruentes com os direitos da natureza. Um exemplo é pretender trabalhar com créditos de carbono, né? É louvável, justificável, mas conceitualmente não está alinhado.
Então, uma forma de linkar em qualquer tipo de negócio que seja praticado no projeto, seria, primeiro, embasar o próprio projeto em alguns princípios e um deles o respeito aos direitos da natureza. A Olivia começou a escrever um projeto, eu ajudei ela, a gente está meio que construindo juntas, agora ela me mandou ele, parece que terminado, e que a gente contextualiza um pouquinho ali que o projeto respeita os direitos da natureza. Mas na prática, talvez a gente tenha que aprofundar isso um pouco mais. O que eu quero dizer é que na fundamentação, quando o Gerson for preparar, junto com a gente, né, não estou colocando tudo no colo seu, Gerson, mas quando for preparar esse plano de negócios, um link importante que vai dar visibilidade internacional no projeto é esse, de que um dos princípios que se respeita no projeto é o respeito aos direitos da natureza. E aí tem um link institucional importante que é a aprovação muito próxima dos direitos da natureza na Constituição Municipal, a lei orgânica do município, a lei maior do município, onde fica o projeto Fazenda do Futuro. Então, esse é um link de fundamentação, é um link institucional. Como negócio, e aí a minha participação pontual, Vanessa, que trabalha com isso, dentro desse negócio, seria mais ou menos o que a gente já está pensando em realizar com as escolas, mas aí realizar com a comunidade local, eu me disporia a participar como facilitadora de encontros e treinamentos e capacitação e vivência, sobretudo, para fazer a transmissão desse conhecimento e dessa percepção dos direitos da natureza. Então, seria trabalhar com projetos de vivências dentro da fazenda com a abordagem dos direitos da natureza, que é diferente de sustentabilidade, por exemplo, de mera, não quero dizer mera, mas de trabalhar com projetos sustentáveis. É uma coisa que amplia um pouco mais, mais holística, digamos assim, para usar o mesmo termo que as Nações Unidas têm usado. Eu só enxergo esse, mas também não sou muito do negócio. Se vocês conseguirem enxergar outro, por favor, me digam. Seria, basicamente, nos projetos que a gente tiver a fazer, você fazer uma adequação de como que esse projeto se encaixaria dentro dos conceitos do direito da natureza e, consequentemente, capacitação da comunidade que estiver envolvida no projeto. É isso? Perfeitamente. Isso aí. Obrigada. Beleza. Ficou claro. Obrigada pelo espaço, gente. E pelo que eu entendi, então, adequar o projeto aos direitos da natureza é dar embasamento de que esse projeto está alinhado com esse conceito maior aí de cultura de paz e de harmonia com a natureza, né? Mas isso não quer dizer que ele, por exemplo, estando adequado, ele teria mais oportunidade de ter maior visibilidade ou enfim, ter até aporte de recursos. Na esfera internacional, te garanto que sim. Na esfera internacional, a gente entra numa fatia aí, numa dimensão que está sendo tratada cada vez mais e avançando cada vez mais com a Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, nesse segmento, você vai criar uma visibilidade total, que era a minha intenção com a Olivia, com a descrição desse projeto que ela fez. Agora a gente parte para traduzir para o inglês e já subir lá para a plataforma. Isso aqui está acontecendo no Brasil, é concreto. A gente saiu da esfera só de discussão acadêmica e legal e estamos praticando. Esse que é meu sonho com a Fazenda do Futuro. Ok. É como se fosse um selo de qualidade do projeto, garantindo que aquele projeto está adequado e Tá ruim a transmissão. É só para mim? Não, para mim também, eu não ouvi nada. Não deu para ouvir, Gerson. Ficou ruim a transmissão. Repete. É como se fosse um selo. Selo de qualidade. está um pouco instável.
a realidade dos projetos que a semeadora forem produzir, de que aquele projeto está alinhado com os conceitos dos direitos da natureza, como se fosse uma certificação. Ou está alinhado ou está em vias de, que é exatamente o conceito de transição, né? Você está me ouvindo, Gerson? Está parado, né? Acho que não está ouvindo a gente, não. Está congelado, vocês estão congelados. Daqui a pouco volta. Já volta, já. Voltou? Mas, Então, Gerson, selo, eu não sei se ele está me ouvindo. Oi. estamos ouvindo. Talvez se você tirar o vídeo, tá? O selo, inclusive, é um produto, né? É um produto que ainda tem alguma força e que a gente pode também pensar em construir ele dentro desse plano de negócios. Eu tenho um pouco de receio de selo, porque o selo a gente só pode colocar quando efetivamente cumpriu todos aqueles requisitos, né? Se a gente esbarrar em alguma coisa que ainda não esteja muito bem definida, a gente pode queimar, né, o próprio conceito. Mas o selo é um produto que pode ser pensado, né? Eu falei não necessariamente um selo físico, uma estampa. Que aquele projeto ele está em termos simbólicos ele está, como você falou, ou adequado ou em vias de se adequar aos conceitos dos direitos da natureza. Exato. Se a gente deixasse claro que ele estaria possivelmente em vias, né? Que o selo indica que ele está fazendo os esforços necessários para seria um produto interessante para a gente criar, né? Porque eu até enxergo que isso não é um evento, né? É um processo, não é a partir de agora aquela comunidade já está dentro dos conceitos do direito da natureza. Tem que ser feito um diagnóstico primeiro para ver o que está sendo feito e aonde a gente para que isso seja alcançado, né? Até porque o próprio processo ele é de construção cotidiana, né? Tem um livro de um cara que é um dos precursores disso, ele foi o presidente da Assembleia lá no Equador quando aprovou a Constituição, que é o Alberto Acosta. Eu estava até com o livro dele aqui. E ele fala isso no Bem Viver, é o nome do livro, O Bem Viver, já tem tradução em português, editora Elefante. Não tem como definir o bem viver. O bem viver é um outro princípio que está junto dos direitos da natureza. É uma construção cotidiana permanente, né? Beleza, vamos dar sequência então. Quem que se propõe a falar agora? Posso falar? Vamos seguir, Bárbara. Só que eu não tenho PowerPoint, tá? Bom, eu acho que eu vou começar me apresentando, falando um pouquinho da minha formação, porque ela fala bastante. Eu sempre atuei nas áreas em que eu me formei, e fui buscando formação para poder avançar. Então, eu vou falar um pouquinho dela, que já diz bastante, né? Então, eu sou engenheira agrônoma, me formei em 1996. Depois fui trabalhar em ambiente corporativo. Desde sempre trabalhei na área de pesquisa, desenvolvimento e regulamentação, né? E aí depois eu fiz uma formação na área de administração e marketing, porque eu achava a questão de P&D mesmo, muito afastada da área de gestão, carente de processos e de uma integração com o negócio em geral e com o agronegócio. Então, eu busquei uma especialização nessa área e sempre gostei muito de transformação. Trabalhei até o ano passado em ambiente industrial. Então, eu tenho uma formação também de gestão agroindustrial a de administração e marketing foi aqui na PUC de Campinas, e depois eu fui para Lavras fazer uma de gestão agroindustrial. E aí voltei, continuei exercendo as minhas atividades profissionais e acabei me encantando pela área de inovação.
Comecei a fazer um mestrado como aluna especial lá na Universidade de São Carlos. Apliquei, passei, mas eles precisavam de dedicação integral e eu não queria parar de trabalhar. Então, o professor de lá, o Alceu, que era um professor que trabalhava na área de estratégia, de inovação, me encaminhou para a Unicamp, para o professor Rui, que trabalha aqui na área de geociências, e tem um mestrado aqui na Unicamp que é na área de política científica e tecnológica. Fiquei 10 anos fazendo esse mestrado, porque eu não parei de trabalhar, no meio do caminho eu tive um filho, eu sempre viajei muito, e concluí finalmente esse mestrado em 2016, defendi a minha dissertação, na área de gestão de inovação, estratégias de inovação, cadeias de valor bem direcionado para a agricultura. Eu fiz um recorte para o tratamento industrial de sementes, para estudar um pouco o que acontecia isso, estudando o movimento das grandes corporações, que eu julgo elefantes, e uma formiguinha, que era a empresa que eu trabalhava, que é a Incotec, que trabalhava com tecnologia para sementes, tá? Bom, então, em termos de experiência profissional, eu já comentei, eu tenho bastante experiência na área de P&D. Eu não tenho perfil científico, todavia. Meu perfil foi sempre na área de desenvolvimento e gestão. Então, eu passei pela indústria de agroquímicos, passei pela indústria de produção, pela produção de mudas e plantas, tá? Produção a campo mesmo. E pela tecnologia em sementes, e não trabalhando com a área de melhoramento genético. Eu trabalhei com melhoramento genético na faculdade, só ganhei inclusive um prêmio nessa área, mas o melhoramento genético clássico, nada relacionado com biotecnologia. E a tecnologia que a gente trabalhava na Incotec ainda, né? São tecnologias de base fisiológica e física. Então, é o revestimento das sementes, né, com películas, com pellets, com incrustação, com diversos materiais. Então, tem toda uma ciência de materiais para poder fazer isso. Nas linhas orgânicas e sustentáveis e na linha que não segue esses preceitos também. E tem toda a parte de pré-germinação, desinfecção, também nessas duas linhas. E nessa fase toda, na área de P&D, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produto e processo. Tá? Então, tenho bastante fluência na área de desenvolvimento de produto e processo e desenvolvimento de mercado, né? Então, com um pezinho no desenvolvimento do mercado, porque onde eu trabalhava não tinha a parte de marketing, não tinha um departamento muito bem definido para fazer isso. Então, a gente acabava preparando, desenvolvendo o mercado para poder entrar com a parte de tecnologias. Em função do meu interesse aí pela inovação, e me engajei nos estudos nessa área, desde 2006 eu tenho trabalhado com os processos, né, de concepção e de prospecção e de desenvolvimento, né, da inovação em ambientes corporativos até então, tá? Me encantei no meio do caminho com design thinking e outras metodologias aí de criatividade, e acabei, quando uma empresa comprou a outra, né, a Croda comprou a Incotec em 2015, eles acharam que o meu perfil não tinha nada a ver com P&D, porque eles não tinham nem P&D, eles tinham PIT, Pesquisa e Tecnologia. E eles acharam que meu perfil era de marketing, porque na época eu também estava fazendo inteligência de mercado e captando projetos de inovação, era isso que eu estava fazendo na Incotec em 2015. Fazia captação de projetos de inovação para colocar no pipeline de P&D da Incotec. E fazia toda essa interface, tem uma influência boa também na área de gestão de projetos, diversas metodologias, a gente não seguia uma. Eu tenho um pouco de dificuldade de seguir as coisas meio padronizadas, meio encaixotadas,
né? Então eu acabo acessando aquilo que eu acho interessante nas diversas metodologias e fui seguindo com gestão de projetos sempre dessa maneira, internalizando projetos. E aí eu fui para marketing na Croda e aí eu me perdi, porque eu não conseguia fazer inteligência de mercado, não conseguia prospectar novidade, porque marketing para eles era a parte de promoção. Então, fazer folders, fazer alguma coisa assim, muito conteúdo no LinkedIn, e toda a parte de conteúdo, de desenvolvimento, ficava com uma outra área. E aí eu me desencantei e também comecei, a Croda é uma empresa de especialidades químicas, ela vende ingredientes para a indústria de agroquímicos, né, para formular os agroquímicos, fertilizantes, os pesticidas e tudo mais, e eu não comecei a me encontrar definitivamente nessa área. Então, saí, e em paralelo, como já faz uns 2 anos que eu estou um pouco descontente, né, eu comecei a acessar outras áreas, outras tribos, e desenvolver outros trabalhos. Então, eu sempre tive relacionada com a área da educação, embora não tenha uma experiência formal para trabalhar com educação, sempre como colaboro porque eu gosto com as escolas onde meu filho estudou e na comunidade onde eu vivo. E então, assim, para levar para a escola a questão relacionada com alimentação, com nutrição, fazer palestras nessa área, vivências com a natureza. Eu sou uma apaixonada pela natureza, e eu sou apaixonada pela educação também. Então, eu acho que hoje as nossas crianças e os nossos jovens estão muito descolados das nossas raízes. E eu acho que copa sem raiz não existe, né? Então, eu cuido muito da parte de raiz aí, da criançada com projetinhos na área de educação, mas eu considero, assim, até hoje, considero esses projetinhos muito brincadeira, tá? É uma brincadeira da minha parte. E tenho trabalhado aí com a parte de agrofloresta. Fiz uma agrofloresta no começo do ano no sítio. Aqui tem um sítio em Joaquim Egídio, o sítio do namorado, e ele abraçou a causa e a gente está recuperando lá uma área grande, mas o pessoal que está com a gente, o pessoal que chama da empresa Arboré, ajudou a gente a montar lá, porque a ideia dessa agrofloresta não era fazer uma agrofloresta. A área do sítio está super degradada. Joaquim Egídio é a área de APP, né? Tem um monte de... Qual é o tamanho da área? A área que a gente está ocupando tem 5.000. Mas parte da propriedade tem uma APP de 15.000, onde a gente não mexeu, não entrou, mas é uma área que eu olho com muita vontade, né? Na verdade, eu só preciso estruturar um pouquinho uma proposta, porque eu estou querendo fazer projeto na área ambiental de educação, oferecer essa área para a escola e para a universidade, para transformar essa área num laboratório como uma APP mesmo, sem descaracterizá-la, obviamente, como uma APP, mas estruturá-la para que isso possa ser um objeto de aprendizado. Eu nem falei isso ontem, Vanessa. Eu fiquei com vontade, mas achei que ia sair muito do tempo. Você falou, ano passado você falou. Então, tem essa APP lá que eu quero transformar para fins educacionais. E a agrofloresta, de certa maneira, também porque a gente fez uma agrofloresta lá, o pessoal da Arboré chama de agrofloresta paisagística. Por quê? Os 5.000 metros que a gente tem é onde está a casa do sítio, tem uma piscina, tem uma área, tem o caseiro, tem a área da churrasqueira e tem uma área verde em declive e que a gente precisava fazer alguma coisa porque senão ia virar um barrancão de terra aquilo lá, né? Então, a gente colocou agrofloresta, então a gente
teve esse cuidado com o paisagismo, porque ali meu namorado mora lá, né? Então, assim, a gente fica lá, a gente recebe lá, enfim. Então, tem que ter essa preocupação mais estética, né? Mas a gente está produzindo. Tem a horta, tem uma parte toda de árvores e tem a parte de horta, tem a parte também de grãos, que a gente usou um talhão ali para fazer. Acabamos de plantar, semana passada, plantamos grãos aí da safra. E tudo consorciado, tudo no esquema de agrofloresta. E a gente acha que esse módulo ele pode servir tanto para fins educacionais, quanto para disseminação, porque aqui em Joaquim, no entorno, né, Joaquim Egídio, o entorno de Campinas, Morungaba, que emenda tudo, né, Morungaba, Monte Alegre do Sul, Amparo, tem muita área, Valinhos, Vinhedo, tem muita área dessa interface ainda urbano-rural. E que a gente precisa cuidar, porque tem muita área degradada, né? E aí a cidade vai aumentando e essas áreas degradadas elas vão aumentando também para trás, né? Então fica essas margens degradadas em volta da cidade. Tem muito manancial aqui, enfim. Então a gente acha que a gente pode também fazer um trabalho de expansão de consciência, disseminando a questão da agrofloresta para sítios de fim de semana, inclusive. Estamos trabalhando aí com o pessoal de plataforma digital para ver se a gente consegue. Difícil disso é a manutenção, né? Até que você gere a consciência, tá? Então, assim, ver se a gente consegue facilitar isso de alguma maneira. Então, e estou também apresentando o projeto em escolas para o pessoal poder não só visitar, né? Fazer as vivências, mas oferecendo uma coisa que eu vi lá na Toca, na Fazenda da Toca, que eu um curso de educação sistêmica lá no ano passado, e eles têm na escola da Toca, eles chamam de berços, né? Que são círculos aí de 1,5 metro de diâmetro e que cada aluno recebe quando entra na escola. E nesse círculo de 1,5 metro, eles colocam uma agrofloresta. Então eu já estou preparando, a gente preparou a área com círculos, já estou mexendo na terra lá, a gente já plantou alguma coisinha, vai cortar e vai deixar preparado para fazer o projeto com as escolas de plantio. Aí cada aluno maneja a sua agroflorestinha ali, no seu bercinho, né? Isso ao longo dos anos, porque é uma coisa contínua. Então, é para isso que a gente resolveu fazer agrofloresta no sítio. E está à disposição, inclusive, de projetos que venham a sair daqui da cultivadora. Seria fantástico. E tem um outro movimento que eu estou fazendo parte também, que é essa questão da interface campo-cidade, que aqui em Campinas é muito latente, né? E ainda não chegou no nível de São Paulo, está muito longe ainda de chegar no nível de São Paulo. Então, eu acho que é uma hora ótima para a gente começar a atuar nesse sentido. Então, tem o projeto lá do Lab, né, da Climate Ventures, que é o projeto de transformar, ir no CEASAS e transformar matéria orgânica, resíduo orgânico em biogás e utilizar isso de forma energética. Dá para fazer isso em shopping center. Essa semana, um aluno de doutorado na Unicamp que está mexendo com isso também me procurou, ele está escrevendo a tese dele, quer entender direito como é que faz o trabalho, talvez a gente converse um pouco nesse sentido. Então, essas e outras soluções que a gente olha aí, e eu estou tentando estruturar, não tem nada estruturado nesse sentido, né? Então, talvez tem um terreno aqui perto de Sousas, onde eu moro, e a gente está querendo estruturar ali uma vitrine de soluções em parceria com as empresas. Então, o pessoal da fotovoltaica, o pessoal tem um pessoal que mexe com telhados verdes, hortas verticais, o pessoal que mexe com a automatização disso, colocou a agrofloresta lá também. Outras iniciativas, colocar nesse espaço, fazer uma galeria, um mall de coisas sustentáveis, gerida pelas diversas iniciativas, né? E a relação com Fazenda do Futuro, já falei isso para o Guilherme, assim, eu acho fantástica a iniciativa e todo o conceito, é apaixonante. No entanto, ele me fez uma perguntinha uma vez aqui no WhatsApp, acho que era para o Leb ou para o Pitch que precisava fazer, se eu me mobilizaria
fazer para executar uma fazenda do futuro, né? Um outro módulo, eu, minha família, talvez uma comunidade, alguma coisa assim. E o que eu falei para ele é que não nesse momento, talvez mais para frente, mas eu acho que é um conceito que a gente consegue trazer para essa interface campo-cidade também. Então, eu estou querendo entender bastante de fazenda do futuro, não só dos conceitos, experimentar um pouquinho o que é, ver quais são todas as interfaces, porque eu acho que a gente pode trazer isso mais para perto das cidades e fazer essa interface, porque hoje o campo é muito descolado da cidade, nos grandes centros urbanos. E eu acho que isso, se você aproximar um pouco essas duas coisas, que não precisa ser ou uma coisa ou outra, né? Pode ser né? Então, criar uma consciência do fazer junto, do colaborar, da economia circular, que todo mundo participa, tanto o campo quanto a cidade, né? Então, talvez esse seja o meu sonho, né? Trazer esse conceito para essa interface mais campo e cidade. É isso daí, eu acho, por enquanto. Obrigada. Perguntar dentro desse conceito que a gente não aportar. Pessoal, não está dando para ouvir as suas competências, que você Já que estão vendo a gente? Não está dando para escutar, Gerson. A gente não escutou. Está cortado. Será que se a gente sugerir para eles abrirem a porta, o Wi-Fi lá melhora? Não sei. Já tirou? Estão ouvindo agora? Melhorou. Agora estou escutando. Estão ouvindo? Então, Vamos tirar as câmeras, todo mundo que melhora. Tirar a câmera? oi. Bárbara, você está ouvindo? Tô ouvindo. Tá bom. Então, dentro dessa experiência que você falou, dessa expertise que você tem, onde que, num eventual projeto que a gente trouxesse para dentro da cultivadora, quais são as áreas que você acha que você poderia colaborar? Na gestão agroindustrial, nas cadeias de valor, no desenvolvimento de produtos, onde que você acha que você poderia focar o seu trabalho? Olha, eu vou mencionar competências. Eu acho que depende do projeto, tá? Mas, por exemplo, um projeto que requer uma prospecção tecnológica, uma prospecção de mercado, isso é uma atividade, uma competência que eu poderia exercer. Uma outra que é a gestão de projetos de inovação com base em metodologias múltiplas e alternativas, né? Design Thinking, a teoria U. Então, eu poderia ser de ajuda na gestão, mas de forma mais ampla. Inteligência de mercado. Também trafego bem nessa área. Então, se não tiver que prospectar nada, eu posso estudar e fazer análises de cenários e de mercado para entender onde é que a gente pode, onde que tem aplicabilidade, né? Onde que tem mais interesse, onde estão os pontos mais latentes. E em cadeia de valor, eu posso ajudar a desenhar cadeias de valor e entender de que forma a gente pode articular a cadeia de valor para aquele objeto que a gente se propõe, né? Então, de forma bem objetiva. É isso aí. Beleza. Vamos dar sequência, porque senão nós não vamos conseguir com a questão do tempo, né? Fala agora. Posso complementar aqui com outra colaboração que eu possa dar? Seria relativa a toda a parte jurídica que vem na sequência do desenvolvimento de negócios, com confecção de documentos e contratos, ou análise de contratos, documentos, a parte
jurídica, que a gente chama de advocacia preventiva, né? Toda essa parte eu posso colaborar também, tá? Legal. Mais uma coisa do meu lado aqui, mas isso sempre que precisar, eu adoro falar com públicos, então assim, não tenho problema em fazer isso. Então, se precisar fazer uma apresentação, se precisar fazer um treinamento, fazer um laboratório, um workshop, eu posso ajudar bastante também. Vamos passar a palavra para o Pedro agora. Falar dessa história, o que você pode aportar para o projeto? Bom, gente, primeiro, um prazer estar aqui, um prazer enorme. Voltando para São Paulo agora, depois de 28 anos, ser recebido por um grupo dessa qualidade, até me emociona de vez em quando. Eu tenho sentido muita coisa boa em torno de tudo que está acontecendo em torno desse grupo aqui. Mas eu sou um cara que não tem formação acadêmica, então meu currículo ele não começa pelos títulos que eu tenho. Eu morei em São Paulo para Botucatu, no interior paulista, em 1990. Terminei a faculdade e cheguei lá e realizei o sonho da minha vida, que era ter um jornal diário impresso. Fui montar um jornal e fiz um jornal. Ser jornalista. E a vida acabou me convocando um jornal para eu cuidar. Fiz isso durante 25 anos. Como editor de jornal, eu tive a oportunidade de liberdade de fazer muitas outras coisas na vida. Fui comentarista de rádio, tive programa de TV no interior, fui candidato a deputado federal nas eleições de 2010 pelo Partido Verde. Participei muito da vida da sociedade de uma forma muito constante por conta de ser o editor do jornal da cidade. Era um papel que eu gostava muito. No final do ano passado, o jornal fechou. O jornal fechou, eu acabei tomando essa decisão, a situação era muito difícil, o jornal impresso é uma luta. Acabei indo para Santa Catarina, passei o primeiro semestre lá, e estou aqui em São Paulo. Mas nos últimos 3 anos da minha vida, eu fiz um laboratório muito forte sobre uma rede de comunicação associativista. Né? E a gente fez diversos laboratórios testando métodos e tipos de comunicação que funcionam e não funcionam para determinados públicos, para diversos tipos, para diversos setores e para diversas áreas. E foi o momento que eu mais estudei na vida. Foi o momento que mais estudei comportamento social, foi o momento que mais estudei o perfil político da sociedade, foi o momento que mais estudei como se vende uma ideia para que ela possa germinar e florescer. Me preparei para iniciar uma nova carreira na vida, que é o que eu estou fazendo agora aqui em São Paulo, como idealizador de conteúdo para projetos de comunicação. Eu venho trazer para essa mesa isso, um talento que eu acho que eu tenho, algumas referências que acho que me abonam, e dizer que eu estou muito disposto a participar disso tudo junto com vocês, e acho que vai ser uma experiência muito interessante trabalhar com um time de tanta qualidade como é esse que eu estou vendo aqui. Uma pergunta, Justin? Então, você acha que você pode colaborar nessa parte da comunicação, na parte de formulação de conteúdo para a divulgação do projeto? Como seria? Eu acho que é isso. Eu sou um contador de histórias. Eu acho que está começando uma história bonita aqui. Se a gente estiver organizado, tiver o tempo todo as informações bem acessíveis, as pessoas acessíveis, acho que dá para fazer um trabalho muito bonito que pode ancorar e ajudar a fortalecer o plano de negócio como um todo. Alguém tem alguma pergunta para o Pedro? Só agradecer os elogios. Obrigada, Pedro. Então tá. Agradecer e parabenizar aqui. Lindo. Me emocionei com o seu discurso, com a sua fala, Pedro. Pedro, eu tenho uma dúvida. Você falou um pouco também de uma experiência de mídia, né? No tocante a de repente, fazer uma propagação desse projeto na mídia, entre aspas, assessoria de imprensa, mas acho que não seria muito essa
esse o trabalho, mas enfim, é propagar mesmo esse conceito e esse projeto na mídia, adequando o conteúdo e abrindo portas. Você acha que você poderia também contribuir nesse sentido? Vocês podem me usar como um homem de comunicação, podem me usar como um homem de articulação política, vocês podem me usar como um tarefeiro que vai fazer entrevista com quem precisa, vocês podem me usar para produzir séries das pessoas participando desse projeto lá na Amazônia. Eu sou um homem livre hoje, né? Assim, não tenho filho pequeno, sabe? Vivo na vida, eu estou à disposição da vida porque ela me oferecer. Estou a fim de viver experiências que sejam gratificantes na vida. Eu venho com essa alma me juntar a vocês. Isso serve. Bem-vindo ao fluxo. Sério. Tá bom? Esse rio é caudaloso e tem um fluxo bem forte, viu, Pedro? Segura aí. Bem-vindo. Eu trouxe meu caiaque. Boa. Quem vai? Bom, eu posso falar de repente. Vamos lá. Vou zerar aqui o Pedro, foi super sucinto, hein, Pedro? Parabéns, hein? Não por acaso foi o primeiro homem a falar, meu Deus. Eu não tenho muito o que dizer. Mentira. Bom, vamos lá, pessoal. Eu já vou começar pelo final aí. Estou bem envolvido com o ambiente de negócios de impacto, tanto ambientais como sociais. Sou associado ao ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, que promove o setor de negócios no Brasil, de negócios de impacto no Brasil, né? Que tem uma crença de que o poder público e as ONGs fizeram e fazem muito, mas o problema das desigualdades sociais enfim, das mudanças climáticas, dos problemas ambientais, o buraco é muito mais embaixo e tem uma crença aí de que o mundo dos negócios pode entrar para ajudar a resolver esses problemas. Queria pedir que colocassem, quem não está falando, colocasse o mudo aí, porque está vindo barulho. Então, Vanessa, Circe. Bom, então é isso. O conceito é que esses negócios, além de terem retorno financeiro, tenham também um impacto social e ambiental positivo. E, nesse sentido, eu estou super envolvido aí em redes. Opa, tem alguém que chegou aí? Quem é? Quem chegou? Alguém sabe, hein, pessoal? Não conheço. Quer dizer, não estou reconhecendo, pelo menos. Também não estou reconhecendo. Bom, vou continuar aqui. Então, eu estou bem imerso nesse mundo. Tenho um perfil de articulação, mobilização, facilitação de processos, de fazer acontecer, de uma pegada empreendedora mesmo, e estou interessado em transformações sistêmicas, né? Então, olhar um pouco para os ambientes como sistemas que estão, de certa forma, no seu equilíbrio, mas que tem alguns nódulos aí, gargalos, que não deixam o fluxo acontecer. E aí eu tenho uma
uma capacidade assim de olhar um pouco, pegar o drone ou o helicóptero, aí subir um pouco, olhar a situação de fora e verificar onde é que estão esses gargalos e atuar para dissolver, né, esses gargalos e a coisa fluir. No mais, tem uma experiência profissional e de vida, tanto no campo social como no campo de negócios. Então, já trabalhei em uma série de empresas, sempre na parte de marketing e administração e gestão. Empresas tanto de grande como pequeno porte e também organizações sociais. Já estive na Fazenda do Futuro, recomendo que quem ainda não conhece, procure ir, porque acho que estando lá que a gente sente mesmo a dimensão do projeto, que a gente vê e sente as iniciativas e sente mais aonde pode contribuir, né? Porque realmente é um conceito muito novo e eu também acredito, assim como vocês, que pode ser um modelo a ser replicado, e para ser replicado a gente precisa cuidar muito, muito bem dessa iniciativa, né? Primeira, assim, de vanguarda, que é a Fazenda do Futuro, que eu entendo como um hub mesmo de tecnologias de transição, assim, para integração de lavoura, pecuária, floresta, comunidade e indústria do agronegócio, né? Eu tenho habilidade de conversar tanto com o povo das classes econômicas do topo da pirâmide, como com as comunidades. E me sinto muito bem me articulando e facilitando diálogos e me comunicando com ambos os públicos, principalmente com as comunidades. E é isso, tem uma rede bem interessante aí para colocar à disposição, e eu sou um conector, assim, sabe? Tenho essa pegada de olhar o que cada um pode contribuir, conectar uma coisa com a outra, e apoiar aí também o trabalho do Gerson de pensar modelos de negócio a partir do que está emergindo aqui. Agora, por outro lado, tenho não tenho experiência em trabalhar dessa forma, sabe? Essa forma que eu estou entendendo que é muito nova, que o Guilherme propõe, que eu acho que alguns de vocês já têm mais experiência, como o Diogo, talvez a Vanessa, enfim. Eu não. Eu fico muito no aprendizado, assim. Muita dificuldade. Pois é. Ou seja, essa forma um pouco mais, não pejorativamente falando, caótica, mas assim, mais circular, mais horizontal. Ele chama de caórdica. Caórdica, pois é. Mas estou muito interessado, que eu acredito mesmo em que colocando pessoas de capacidades diferentes, mas alinhadas em propósito, em uma agenda comum de transformação, esse fluxo é muito poderoso, assim, muito transformador. E é aí que eu quero colocar minha energia, tanto pessoal como profissional, assim. Então, sim, tô na posição de aprendiz aí, de tentar facilitar essa nova forma de trabalhar acontecer de fato. E é isso, estou à disposição, se tiverem alguma dúvida. Vitor,
Oi. Você se enxergaria dentro do processo como uma pessoa, como um captador de projetos? Captador? Ou seja, você já tem contato com algumas instituições que financiam projetos, pelo que a gente conversou na última reunião. Eu digo captador assim, identificar no mercado quais são as instituições que procuram redes como a nossa, fazer isso num primeiro momento, ou seja, captar no mercado quais são as empresas e instituições que querem apoiar projetos com as características do nosso. E uma vez que a gente consiga trazer esse projeto para dentro da cultivadora, você falou, fazer a articulação entre a empresa e as comunidades que estão envolvidas no projeto, como que você, na prática, visualizaria o seu trabalho? Eu acho que é bem da forma que você está colocando mesmo, mas eu sinto que não faltam projetos aqui nessa nossa rede e não faltam também grupos de empresas para a gente se conectar. Eu acho que o Guilherme já tá conectado com alguns grupos de empresas. Acho que a gente tem aqui já iniciativas prementes aí, tem a própria Fazenda do Futuro. Então, eu me vejo como um mobilizador de recursos, sim, e um facilitador, assim, o que a gente está precisando para a coisa acontecer? Precisa de um know-how específico, posso buscar alguma pessoa que possa nos ajudar, ou até mesmo redes de financiamento também. Estou conectado com aceleradoras, incubadoras. Então, é isso, assim, a partir das demandas, buscar os recursos aí para a coisa acontecer. Mas não é que eu tenha recursos cartas na manga, assim, de recursos, principalmente financeiros, para colocar, mas eu sei das organizações que estão nesse mercado aí, nesse setor de negócio de impacto, quem que está trabalhando com o quê e buscando que tipo de projetos, ou seja, posso ser um facilitador nesse sentido, de conectar uma ponta a outra aí, também em termos de recursos, mas em termos de pessoas com capacidades que a gente precisa trazer para o grupo, e enfim, nessa linha. Respondi, não? Pelo menos E aí, uma vez que a gente vá a campo, que a gente vai fazer, como, por exemplo, o próprio encontro da Fazenda do Futuro próximo, que vai ter aí um encontro de diversos atores aí para pensar, para contribuírem com a Fazenda do Futuro, eu estava me colocando à disposição para ajudar na facilitação desse encontro. Mas eu estou agora liderando um projeto dentro do Climate Ventures, que foi onde é um laboratório de inovação ambiental para impulsionar a economia de baixo carbono no Brasil, que foi onde eu me conectei com a Bárbara e com o Guilherme. E a gente tem 3 semanas para fazer acontecer. Cada um tem seu grupo de protótipos. Um protótipo é uma semente de um possível novo negócio, né? E no meu caso é um negócio que é um centro logístico, uma solução logística dos produtos da sociobiodiversidade da Amazônia para o Sudeste. O que acontece rapidamente? Não é negócio tanto para as famílias que produzem produtos a partir da floresta em pé, que vendem, por exemplo, uma castanha do Pará a R$15 o quilo,
para um atravessador, e aí chega para consumo aqui em São Paulo, essa mesma castanha a R$120 o quilo, ou seja, só que a margem desse varejo aqui também está muito baixa. O esforço que eles têm que fazer de comprar dessas comunidades é muito grande, que é pulverizado. Todas essas compras são pulverizadas e a margem deles também é muito baixa, ou seja, não é negócio tanto para a ponta dos produtores, que tem que buscar outras formas de ganhar a vida, né? De geração de renda, e muitas vezes começam a apelar para formas que derrubam a floresta, né? Vão trabalhar com madeira ou com uma pastagem extensiva, derrubando a floresta, como na ponta da comercialização, que esses produtos acabam não chegando, ou chegando muito caros, com uma margem muito baixa. Então, a ideia é fazer um centro logístico, uma solução logística que congregue aí tanto o recebimento como a distribuição desses produtos numa escala interessante, cortando atravessadores. Tenho 3 semanas para fazer isso. E aí vamos apresentar isso para possíveis investidores e parceiros no dia 22 de novembro. Então, só disse isso, porque eu queria estar nesse próximo encontro da Fazenda do Futuro. Já estive lá, mas não vou conseguir, provavelmente, estar contribuindo. Maravilha. Sim, pode falar. Então, vou falar eu agora. Eu sou Circe, eu sou uma das sócias da Wikimedia e acho que é importante eu falar como que eu cheguei nesse grupo, né? A minha empresa presta consultoria no projeto do G8, do Guilherme, a gente também colabora com uma consultoria de comunicação para a agência e o que eu falei para o Guilherme? Eu quero participar, mas eu mesma estou tipo, super sobrecarregada, minha sócia acabou de ter bebê, e eu disse, Guilherme, eu posso ajudar se eu puder ajudar enquanto empresa também, principalmente nas coisas mão na massa, porque eu não escutei para tudo, então, sim, ele topou, o que é o propósito da nossa empresa? Que a gente consiga apoiar projetos através de comunicação digital, projetos de impacto, projetos que tenham um lindo propósito. Qual que é o desafio? O nosso desafio hoje, a gente quer apoiar esse tipo de projeto, mas eles não conseguem nos pagar. Então, o que a gente pode fazer hoje? O que eu me coloquei à disposição do Guilherme para fazer? Que é oferecer o espaço físico para nossas reuniões, e algumas coisas bem práticas, por exemplo, a gente vai fazer a adequação do logo da Fazenda do Futuro, a gente se coloca à disposição para fazer revisão e edição de textos, então, qualquer tipo de texto que vocês precisarem de uma revisão profissional, edição, a gente consegue apoiar. A gente vai fazer uma consultoria para o site que está sendo produzido, da cultivadora. Então, a gente tem toda essa expertise de user experience para a produção de site, de construir um plano por exemplo, plano de comunicação digital, a gente super consegue apoiar. Gestão de conteúdo para mídias sociais. Enfim, a gente tem uma expertise grande. O que eu consigo aportar gratuitamente agora? Não consigo aportar um projeto de comunicação digital inteiro, mas coisas, porque inteiro é muita coisa, enfim, a internet tem muitas possibilidades, mas coisas pontuais, por exemplo, a gente precisa de uma apresentação de PowerPoint muito vendedora para um investidor com muita condição. Sim, a gente consegue fazer. Em 3, 4 dias a gente consegue produzir isso. Conteúdo para Facebook, Instagram, LinkedIn, ou então a gente produzindo isso pontualmente, a gente sendo pago, então aí consegue fazer qualquer coisa, aí pode mandar bala que a gente dá conta.
No caso da Vanessa, por exemplo, eu acho que seria ótimo ela conseguir ter uma rede social pessoal dela bem estruturada para divulgação de, por exemplo, dessa captação de assinaturas. Então, se você quiser, Vanessa, pontualmente, a gente pode te dar uma consultoria de como você pode divulgar isso melhor nas suas redes pessoais. Muito obrigada. Não tenho estruturação nenhuma quanto a isso. Então depois a gente marca um encontro específico para falar disso. Obrigada, querida. Então, tudo que se tratar de internet, comunicação na internet, redes sociais, a gente dá conta de fazer. Estratégia para mídias sociais, estratégia de marketing digital, tudo isso a gente dá conta. É isso, obrigada. O Diogo está online, está aí também? Estou sim, Gerson. Você quer falar? Só como comentário com relação ao que a Dirce falou. Dirce, super bem-vindo. É essencial. Dirce, desculpe, Circe. É super bem-vindo, super útil. Pô, hoje em dia, qualquer tipo de projeto tem que ter uma boa estratégia de comunicação digital para vingar, né? Então, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço. Eu queria também sugerir a Cici que possa ser feito esse apoio no Zoom e filmado, para que também a gente, como outros nós, né, possam também receber esse conteúdo. Por exemplo, a Universidade de Sabedoria Ancestral, assistindo esse contato com a Vanessa, a gente também poderia atuar. Então, também agradecer ela. Isso é uma das coisas que eu acho super bacanas em relação à minha participação, esse triângulo entre Vitor, Vanessa e Cici, né, que é essa parte de projetos comunitários, educacionais, onde a gente já fez algumas coisas lá em Caseara. Foi muito bonito, a gente já facilitou grupos com alunos, com escola, com assentamento. Também estive presente lá com a parte do legislativo, com a Vanessa. Então, esse tecido da Universidade de Sabedoria Ancestral, na Fazenda do Futuro, acho que é uma das primeiras coisas que a gente já se reconhece, já ativou, e eu gostaria de continuar, bem agora conectado com os nós da rede, né, que estão aí se colocando à disposição. E também me sinto conectado com a Bárbara, acho que tem essa mistura, né, de conexões entre carreira e também esses projetos de diversão. Então, notificar vocês que eu vou ser papai, descobri depois que eu saí da reunião aí com vocês. Parabéns! Que legal! Obrigado. Manda muito carinho para Laura, para a Govinda. Vou mandar, Então, agora, a família do futuro me interessa muito. A família do futuro, a educação do futuro. E a gente tem um sítio aqui em Itaparica, onde a gente está querendo replicar esse modelo da Fazenda do Futuro, com viés de ecoturismo, de educação, para famílias, né? Para que a gente também possa estar sempre pensando assim nas crianças. O que as crianças aprendem? Elas aprendem brincando, elas aprendem jogando, menos celular, menos aplicativo, porque o celular para criança não é bom. Aqui eu estou com duas meninas na minha frente lindas, a Ariane e a Rihanna, certo? Oi, Ariane! Aqui. Estão dando oi para vocês, ó, aqui estão numa reunião, viu? A gente está aqui em Salvador, numa casa que a gente está sendo acolhido. Então, isso para a gente é muito importante agora também, né, nesse nosso radar. Os jovens, as crianças, os processos educativos. E aí, por fim, claro, a minha profissão, que agora também passa a ter um ponto, né, de retorno e de importância, a parte de engenharia de software, de gestão de projetos para desenvolvimento de aplicativos, de sistemas de plataformas digitais, que já também, de uma maneira muito prática, já está em curso. Eu tive agora, essa semana passada, em São Paulo, e fui no Agricultor, no Reginaldo, que é um empreendedor, que tem uma história, uma narrativa incrível, assim, digamos, de ter gerado valor compartilhado depois de viver numa escola agrícola familiar, e tem 100 funcionários hoje em 35 hectares de produção orgânica, além de comprar muitos produtos e distribuir também dos vizinhos.
E aí a gente já está ali, já instalei a plataforma de rastreabilidade que eu fiz com o apoio da FINEP, que foi um edital de inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia. E já estou também instalando WordPress e fazendo algumas configurações, tanto no Instituto Vale Builders, que é onde eu acho que começam os movimentos, né, desse modelo de empreender em rede, depois passando pela RVA, que é a Rede de Valor Aberto, onde eu já estou também atualizando o site e fazendo algumas melhorias, onde a gente cria essas redes de polinizadores, e aí a cultivadora, onde vem esses grupos, né, de empreender em rede, onde a gente vai cultivando. Então, eu me sinto bem conectado no macro, né, observando todo esse enredo do Guilherme há anos, e de repente até convidando o Pedro para vir conosco a contar essa história, né, da Vale Builders. Uma das ideias que eu tive com o Gui foi escrever um livro de empreendedores em rede, de empreendedores colaborativos, e por fim seriam os construtores de valor compartilhado, né? E esses construtores de valor estarem sendo reconhecidos. Então, a história do Reginaldo, a história da Vanessa, a história da Bárbara, do Vitor, da Cici, do Gerson, do Pedro, cada um. O Pedro também tem uma narrativa muito, muito incrível, né? Ele não falou, mas o jornal dele tinha um slogan que era o jornal da sua vida, tornando as vidas das pessoas melhor. Então, ele falava, o conceito dele sempre foi melhorar a vida das pessoas. Então, eu reconheço no Pedro um empreendedor social muito antes de ter um empreendedorismo social no Brasil manifestado, né? Que é uma coisa bem recente. Então, eu vejo que esses grupos e essas narrativas são muito lindas, e eu espero muito que o Instituto Vale Builders, que ainda está sem site, que o Guilherme fala pouco, mas que é a grande semente original desse processo, possa ter também os empreendedores Vale Builders, os empreendedores que constroem valor compartilhado, né, que criam remuneração, criam valor compartilhado, e nessas narrativas elas são contadas por outros empreendedores Vale Builders, porque aí um vai dando protagonismo para o outro, e isso vai fazendo com que as nossas redes vão se nutrindo e vão crescendo, né? Como a biodiversidade funciona mesmo, né? Um ambiente bem biodiverso. Então, eu vejo esse grupo muito interessante para esses pensamentos que a gente nutriu com o Guilherme, que é realmente colocar vocês, a foto de vocês, a história de vocês ali no Instituto Vale Builders, a gente se reconhecer como empreendedores, construtores de valor compartilhado, e fazer com que cada um de nós, nessas redes, crie outras redes e que cultivem outros negócios colaborativos. Então, eu quero estar com todos, né? Quero estar com o Gerson também aqui nos Lençóis, aqui na Bahia, né? Onde ele tem a fazenda dele. Quero estar com o Pedro, quero estar com a Bárbara, quero estar com o Vitor. Quero meio que estar assim, transitando, mas com foco muito também em replicar o modelo na Bahia, no nosso sítio, e também na nossa família, né? Como essa família do futuro, como são esses processos de educação disruptiva, onde eu não vou colocar a criança na escola, onde eu quero estar em contato com outras crianças, com outros pais. Então, acho que é isso que eu estou sentindo no meu coração agora. Legal. Muito bom, Diogo. Bom, eu vou falar rapidamente da minha experiência. Eu acho que alguns de vocês já ouviram de maneira separada, mas agora eu vou falar para todos, né? Eu tenho 46 anos, nasci em Angola, sou do Brasil como refugiado de guerra, na guerra civil que houve em Angola em 1975. Morei primeiro no Rio de Janeiro e no ano de 1979, 80, eu mudei para Uberaba, que foi quando eu conheci o Guilherme, o Tiese. A gente estudou junto da 4ª série até no 3º colegial. Tivemos a oportunidade privilégio de fazer um colégio agrícola, numa época em que a nossa escola não tinha funcionários. Então, outro dia a gente comentava que desde essa época já surgiu o conceito da fazenda do futuro, em que a pessoa aprende fazendo. Então, como disse, foi um privilégio. Todos os meus professores na época tinham mestrado e doutorado, algo que muito recentemente as universidades começaram a exigir. Então, nós tivemos uma educação de qualidade e um conceito de aprender fazendo. E foi muito interessante. Depois que eu terminei o colégio agrícola, eu fiz zootecnia, me formei em zootecnia em 1994, e desde 94, quando eu me formei, eu sempre gostei muito de viajar, e eu sempre, desde pequeno, quis conhecer outros países, outras culturas. Então, logo que eu me formei, eu tinha um carrinho que eu vendi e fui para a Austrália, morei um ano na Austrália,
voltei para cá, para o Brasil, e desde então eu comecei a trabalhar no agronegócio. Meu primeiro emprego foi em 96, trabalhei na área de suplementos minerais, diretamente com vendas. E no ano de 2000, trabalhei com o Guilherme também na questão de consultoria em logística. Nessa época ele já empreendia nessa ideia de formar redes colaborativas. A gente trabalhava numa empresa de consultoria em logística que adotava esses conceitos. E eu acabei trabalhando também na Inglaterra, morei um ano lá trabalhando com consultoria em logística, tive a oportunidade de morar na Colômbia, morei no Paraguai também, mas o trabalho que eu destacaria mais que eu realizei foi na ABCZ, na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, onde eles queriam exportar essa tecnologia que o Brasil tem de produção de carne e leite a pasto. Então, eles queriam, vamos exportar o zebu, mas não sabiam como. Então, eu tive a oportunidade de estruturar um projeto que se chamava Brazilian Cattle. E qual era a ideia? Exatamente de, junto com a associação, através das raças zebuínas, e com empresas do agronegócio no segmento da genética bovina, a gente levar para o mundo tropical essa tecnologia de produzir à base de pasto, que é a maneira mais econômica e mais ecológica de você produzir carne e leite. Então, eu trabalhei 9 anos nesse projeto, consegui construir uma série de plataformas de negócios para essas empresas. Nós começamos com 10 empresas e hoje é um projeto que está com mais de 60 empresas. Tive a oportunidade de realizar 120 feiras em 23 países. Então, dentro desses 9 anos, além desses 23 países, eu tive a oportunidade de conhecer mais outros tantos. Então, eu consegui realizar o meu sonho de conhecer várias culturas, entender como é que o ser humano pensa, e independente se você está no Egito, na Índia, na China ou na Austrália, as necessidades básicas do ser humano são as mesmas, os desejos que a gente tem de crescer social, economicamente, de ter seus filhos, de garantir um bom futuro para eles. Então, foi um aprendizado muito interessante. Hoje eu trabalho como consultor. Na verdade, eu já faço parte de um grupo português que tem fazendas aqui no Brasil, em Angola e Portugal. São mais de 8 fazendas, nos mais variados segmentos, desde gado de corte, tem uma fazenda leiteira de 26 mil litros por dia em Portugal, produção de milho em Angola. E todos esses projetos têm algum cunho social também, principalmente na África, em Angola, que é um país muito carente em termos de necessidades básicas. Então, eu sempre conversando com o Guilherme, que a gente sempre esperava que surgisse uma oportunidade de aportar esse conhecimento que eu tenho, principalmente na parte de estruturação de um plano de negócios. Então, eu me visualizo podendo ajudar a equipe muito nesse sentido, em estruturar um plano de negócio que possa ser apresentado para um investidor, para um patrocinador, a identificação de tecnologias que podem ser aportadas nos projetos. Eu estava comentando aqui com a Circe, eu tenho contato com muitas empresas do agronegócio, uma delas é aqui de Vinhedo, que, por exemplo, produz maquinário para a produção de óleos. Então, suponhamos que a gente está num projeto que seja de produção de baru, ou produção de girassol, ou qualquer outro. Identificar como é que a gente pode agregar valor a essa produção. Então, acredito que hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Nós somos todas pessoas com competências que podem colaborar com a estruturação de um projeto muito equilibrado do ponto de vista gerencial, do ponto de vista de conceito, né, equilibrado com o que a gente quer, com a Fazenda do Futuro, como uma bela vitrine. Então, eu me enxergo como parte de uma equipe que hoje, depois do dia de hoje, nós podemos pegar todas essas competências que nós temos e, como o Diogo falou, jogar numa plataforma para que a gente possa nos enxergar como uma equipe, como um time de trabalho, e começar a buscar projetos que possam usufruir desse conhecimento que a gente tem
e cada um dentro do seu conhecimento, mas com um conceito muito bacana de uma equipe, de um time de trabalho, a gente começar a buscar projetos para transformar realidades em uma coisa dentro desse conceito que a gente quer, de algo equilibrado com o meio ambiente, sustentável do ponto de vista econômico e que possa promover o desenvolvimento social e econômico, tanto da nossa equipe de trabalho quanto das pessoas que estiverem envolvidas nos projetos. Em resumo, é isso. Legal. Obrigada, Edgar. Eu posso falar uma coisa para a Bárbara que ficou aqui anotado, eu não falei? Quero muito conhecer o sítio, Bárbara, essa experiência aí que congrega a escola, que congrega essas outras práticas. Como eu disse, eu tenho uma área que eu estou assumindo também lá em Pernambuco. E no Equador eu conheci uma iniciativa que é a iniciativa da rede de bosque escolas. E talvez a gente pudesse fazer algo parecido aqui no Brasil, a área da Bárbara, essa que eu estou começando agora, a área do Prema e a floresta e a fazenda do futuro, que vai ter também uma parte de desenvolvimento educacional, já está tendo, né? Então, quero conhecer, Bárbara, me convida? Claro, está convidadíssima, a gente só precisa ver uma data que você estiver por aqui. 26 de novembro de volta. A gente pode fazer uma reunião lá, se vocês quiserem. Bacana, muito bom. Eu preciso sair meio-dia, pessoal. Sugestão que eu dou é que a gente agora faça um resumo em algumas linhas de cada uma das competências para a gente colocar isso numa plataforma e começar a ter uma referência para mostrar para as pessoas que nós somos uma equipe e que a gente está se estruturando para poder fazer o trabalho em conjunto. Legal. Bacana, gente. Então, eu também preciso sair agora. Agradeço muito. Vou colocar esse vídeo no YouTube para que a gente possa também mandar para os nós visitarem esse conteúdo. Tem a plataforma Fluxa que eu fiz, que você pode mapear todos os conhecimentos, tudo que você quer colocar à disposição, pode colocar ali iniciativas, modelos, projetos. Pode ser uma aula até a gente ir. Tá cortando, o Diogo não. Como da cultivadora e consultar. Tá. É só uma sugestão da gente usar a Fluxa por enquanto e depois a gente vê como a gente caminha com a nossa própria plataforma. Mas eu vou colocar na internet esse vídeo, não vou colocar público, quem tiver o link assiste. E aí a gente também vai continuando, tá bom? Uma sugestão, como os áudios estão um pouco ruins, essas propostas de encaminhamento que vocês estão fazendo, vamos colocar por escrito no grupo de WhatsApp também? Beleza, vamos. Cada um coloca o que fez e aí fica mais autogestionado. Se alguém lembrar e anotar tudo, por favor, coloque, que eu estou cozinhando para minha querida grávida. Será que ela engorda agora? Nossa, ela está comendo muito, gente. Então, um beijo para todo mundo. Foi um grande prazer estar com vocês. Haribo. Um beijão para vocês. Prazer também. Prazer e uma honra. Haribo. Para vocês. Falou, Pedrão. Um abraço. Abraço. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Haribo.